Nós hoje estamos entre irmãos. Isso não é, na verdade, uma palestra. Isso aqui é uma conversa entre irmãos, porque nosso momento aqui na nossa casa é um momento de reflexão do grupo das mães que oram por seus filhos, as pessoas que estão buscando na oração o conforto para as suas dores, para as suas dificuldades. Nossos filhos não são só nossos filhos. Nossos filhos são todos aqueles que são tutelados por nós. Às vezes nossos filhos são nossos irmãos, são nossos cônjuges, são nossos pais. Às vezes são os nossos sonhos, os nossos ideais, aquilo que a gente imagina para a nossa vida. Então, de certa maneira, esse é um momento para a gente conversar sobre a necessidade que a gente tem de orar pelos nossos objetivos de vida. E assim, nós estamos passando por um período muito difícil na história da humanidade, muito difícil. E esse período difícil que a gente está atravessando exige um esforço redobrado da nossa parte, para que a gente consiga manter o equilíbrio, porque acho que pode baixar um pouquinho, Kátia. Oi? Pode baixar um pouco. A gente está passando por uma série de dificuldades na nossa sociedade, e isso acontece também nas nossas famílias. O que ocorre? Nós temos muitas vezes aquela expectativa de que a gente consiga resolver os nossos problemas familiares. Nós estamos a braços hoje com tanta dificuldade como a humanidade nunca teve. Nós estamos tendo problema de relacionamento, problema de abandono, problema de desamor, problemas de luto, problemas de toda ordem na nossa sociedade. E todos esses problemas que a gente tem, eles estão trazendo muitas dores para as nossas vidas. E quando a gente chega na casa espírita, é muito comum, pela leitura que a doutrina espírita nos traz sobre planejamento reencarnatório, sobre compromisso com a família, sobre a responsabilidade nossa diante dos nossos deveres, todas essas reflexões que a doutrina espírita faz, muitas vezes a gente começa a desenvolver um sentimento extremamente pernicioso para nós, que é o sentimento de culpa. A gente começa a desenvolver a sensação de que nós somos os culpados por tudo aquilo que acontece na nossa família, como se nós fôssemos os responsáveis para que nada de sofrimento acontecesse no nosso lar. A gente olha os nossos filhos e nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas felizes, bem-sucedidas, que encontrem parceiros amorosos, que nos deem netos saudáveis e que a gente viva em harmonia. Sonhamos ter um casamento feliz com uma pessoa que nos respeite e que nos ame, que nos seja cúmplice. Sonhamos para nós próprios que as nossas expectativas profissionais, que as nossas realizações profissionais também sejam realizações satisfatórias, que a gente se sinta feliz na vida que tem, que Deus nos dê saúde, que Deus nos entregue aquilo que a gente deseja, para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Às vezes os nossos ideais estão ligados com os nossos pais. Sonhamos que os nossos pais nos amem, sonhamos que os nossos pais nos abracem, sonhamos que aqueles a quem a gente espera receber um afeto
nos entreguem aquilo que a gente tanto quer. Ou seja, a gente tem muitos sonhos, nós temos muitas expectativas sobre a vida, e nem sempre a vida entrega tudo isso que a gente quer. E muitos de nós, quando não recebemos da vida isso que a gente tanto deseja, nós podemos desenvolver sentimento de culpa, e isso é péssimo, porque a culpa nos adoece. A culpa pode nos levar à depressão, o sentimento de que nós somos responsáveis pela infelicidade do outro. Muitas vezes a gente vem de uma história de luto, de um filho que desencarnou, e nós, como pais, nós temos uma tendência danada de, quando a gente experimenta o luto de um filho, achar que a responsabilidade pela desencarnação dele é nossa. E aí nós remoemos sentimentos do tipo: eu não deveria ter dado a chave do carro, não deveria ter deixado que ele fosse para a festa naquele dia, eu deveria ter impedido que ela se relacionasse com aquela pessoa, eu senti que eu não deveria deixar a piscina descoberta naquele dia, e eu não cobri a piscina. Então, nós carregamos para nós muitas dores, e isso nos adoece. A doutrina espírita, quando ela comparece nas nossas vidas, uma das primeiras informações que a gente recebe sobre o Espiritismo é que ele é uma doutrina consoladora. Não é verdade? E como é que pode uma doutrina que seja consoladora trazer tanta culpa, tanto sentimento de dor, tanta angústia? Então isso é um sinal de que a gente está fazendo leituras equivocadas da doutrina, que nós estamos querendo carregar sobre os nossos ombros responsabilidades que verdadeiramente não nos pertencem. Nós muitas vezes queremos ser a palmatória do mundo, queremos acreditar que nós somos o arrimo de toda a família, e de que nós somos capazes sim de resolver o problema de todo mundo dentro de casa. E isso é uma grande ilusão. Nós não estamos vivendo em família para que nós venhamos a resolver o problema de todos os nossos filhos, que a gente consiga resolver o problema dos nossos maridos, das nossas esposas, dos nossos irmãos, de pai e de mãe, porque nós não somos a palmatória do mundo, nós não somos a resolução de todas as coisas. Nós temos que tirar de nós a sensação de que a nossa tarefa na Terra é resolver o problema de todo mundo, como se nós fôssemos uma espécie de super-homem que conseguisse resolver o problema de todos. Nós não estamos dando conta nem dos nossos. Como é que a gente quer resolver o problema de todo mundo? Então eu preciso, como primeiro movimento que eu tenho que fazer dentro de mim, reconhecer que eu sou pequeno, reconhecer que eu sou frágil, que eu não tenho condição de resolver. Esse deve ser o primeiro descobrimento, a primeira descoberta que a gente precisa fazer é: eu não dou conta de tudo, eu não sou capaz de resolver tudo, eu não sou tão poderoso como eu achei que eu poderia ser, eu não tenho essa força toda, para que eu não carregue culpa por não conseguir resolver as coisas que de repente a vida nos aponta. Senão a gente começa a dizer assim: meu filho é infeliz com a esposa, eu preciso resolver isso, eu tenho que resolver isso antes de morrer. O meu marido bebe, eu tenho que resolver isso antes de morrer. Como se a gente fosse
uma peça que é uma engrenagem que faz toda a máquina funcionar. Nós não somos essa engrenagem. Nós não somos isso. Porque se a gente achar que nós somos isso, nós vamos sofrer dolorosamente. Nós vamos sofrer demais, porque nós vamos querer colocar sobre os ombros forças que a gente não consegue carregar. Exatamente por isso, pelo fato da necessidade de nós descobrirmos que nós somos frágeis, pequenos, cheios de defeitos, incapazes de dar solução para tudo, é que Jesus deixou como a primeira frase dele, Andréa, a primeira coisa que Jesus disse quando ele iniciou sua vida pública, a primeira frase que ele disse para a multidão foi: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, felizes os que descobriram que são pequenos. Ai daqueles de nós que acharmos que somos capazes de resolver todas as coisas. Nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos ainda espíritos que não temos a competência para resolver tudo. E eu preciso aceitar a minha pequenez. Eu preciso aceitar. Eu não dou conta, eu tenho imperfeição, eu não sou capaz de fazer, para que eu não tente colocar sobre os meus ombros a necessidade de resolver o problema de todas as coisas. Mas resolver o quê? Resolver aquilo que eu dou conta de resolver. Existem coisas que a gente dá conta de resolver. Então, o que eu dou conta de resolver, eu vou resolver. O que eu não dou conta de resolver, eu não dou conta de resolver. E eu preciso ter isso muito claro para que eu não carregue culpa por aquilo que eu não sou capaz de fazer. Imaginemos que você, de repente, tem um filho que tem uma família grande e esse filho simplesmente não tem interesse de trabalhar. Não se interessa, não se motiva, e você diz: meu filho, é trabalhar, meu filho, vamos embora, vamos, meu filho, vamos embora, sai desse videogame, sai dessa internet, sai da rede social, você tem filhos para criar, você tem mulher, vamos embora, meu filho, vai, vamos embora, avança. E aí, ele não faz. E você vê seus netos passando necessidade. Não tem como você não se comover. Aí você vai ter que ajudar. Mas a gente vai ajudar até o limite das nossas possibilidades. Eu não posso dizer assim: tudo bem, não quer trabalhar, deixa que eu sustento a tua família, se eu não tenho condição de fazer. Então, o que eu posso fazer? Meu filho, eu posso ajudar até aqui. Mais do que isso eu não posso dar, porque se eu der mais do que isso eu me prejudico. Mas eu estou fazendo por você tudo que eu posso, então eu vou te dar todo mês uma quantia para você se virar. Pronto, é o que você pode fazer, é o que posso fazer, o resto você corre atrás. Aí ele pega o dinheiro e gasta todinho nos primeiros 3 dias, e passa o resto do mês, as crianças continuam com fome. Aí você diz: então eu vou te pagar por semana, vou pegar o dinheiro e vou te dar toda segunda-feira, não vou te dar sexta, senão você vai beber esse dinheiro. Vou te dar segunda, aí toda segunda eu te dou um pouquinho para completar. Vai ficar melhor para ti, porque senão tu não vai saber administrar teu dinheiro. Toda segunda-feira eu vou te dar. Aí ele toda segunda-feira recebe, na quinta-feira o dinheiro. Esse dinheiro. Aí você divide, diz: eu vou te dar de 2 em 2 dias. Vou te dar segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. E vai fazendo isso, mas se você avançar
em oferecer mais do que você pode, você se destrói e não resolve. Só que para isso a gente tem que ter uma força danada, de ter a capacidade de enxergar carência na vida dele. Mas é o processo educativo que precisa ser feito, porque se eu fizer tudo por ele, ele infelizmente vai dizer: mamãe resolve, papai resolve, e vai postergando a solução. Está confortável não trabalhar. Então a gente estabelece um limite e tenta trabalhar dentro disso. Então são essas possibilidades que a gente tem que trabalhar dentro de nós. O que é que eu posso oferecer materialmente? E o que é que eu posso oferecer emocionalmente? Às vezes não é essa a dificuldade. Às vezes eu tenho um filho envolvido com droga. O que eu vou fazer, meu Deus? Virar as costas, expulsá-lo de casa, empurrá-lo no mundo, é a pior opção que a gente pode tomar. Porque enquanto ele está debaixo da nossa tutela, por mais complicado que seja a convivência, a gente ainda tem condição de administrar esse processo, condição de conversar e inibir os excessos, e dizer para ele que nós os amamos. As pessoas que estão envolvidas com droga, elas têm uma necessidade imensa de se sentirem amados. Já está provado que o processo de drogadição das pessoas, ele inicia num sentimento de desamor. Por que eu me drogo? Eu me drogo porque eu quero me drogar? Não, eu me drogo porque eu quero anestesiar a minha consciência da dor que eu sinto. Eu sinto tanta dor, eu sinto tanto vazio, tanto abandono, tanta tristeza, tanto sentimento de que ninguém gosta de mim, que eu quero esquecer isso. A droga vem, anestesia as minhas lembranças da minha realidade, e eu mergulho nela. Da mesma maneira que uma pessoa que é depressiva utiliza uma medicação para reequilibrar as suas emoções, a pessoa que hoje faz uso da chamada droga ilícita, ela está movida pelo mesmo sentimento, e ela procura a droga exatamente para que ela consiga encontrar um anestésico para o sofrimento que vai na alma dela, e ela vicia, e ela não quer mais enfrentar o problema, ela vai fugindo do problema. E quando a gente tem um filho ou uma filha, um irmão, marido, ou algum familiar dentro dessa circunstância, é importante que antes de dizer isto é um vagabundo que se droga, dizer ele é um infeliz que sente muita dor. Se ele sente muita dor, a ponte para reconstruir é a ponte do amor. É preciso inocular nele a certeza de que ele é amado. É o único instrumento capaz de puxar o indivíduo de volta, é o amor. Por isso que quando as pessoas se convertem ao cristianismo, elas saem da droga, porque elas têm a compreensão de que Jesus me ama, e é esse amor que retira a pessoa da droga. Ela precisa ter assim, não, Jesus me ama, aí ele vai. Por isso que é tão repetido, pode observar, nos grupos de adictos é dito, meu amigo, Jesus te ama. Por quê? Porque é o desamor que jogou a pessoa naquele lugar. Eu preciso da vara, que tem na ponta da vara o amor, para pescar a pessoa de volta e tirá-lo daquela condição. Então o amor acaba sendo a essência para esse trabalho. Haverá casos mais graves de drogadição, em que a gente não vai poder mais conviver com um filho drogado. É quando ele se tornou violento, quando ele começa a agredir, quando ele está roubando dentro de casa para se drogar, quando as coisas saíram realmente de controle. Nessas circunstâncias,
O ideal não é lançar a pessoa fora de casa pelo fato do que ela está fazendo de errado, mas é chamá-lo quando ele estiver sóbrio e dizer: o que é que eu vou fazer com você se você continuar fazendo isso? Porque eu não tenho condição de estar comprando todo mês uma televisão nova. O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer contigo? Me diz o que é que eu faço contigo, para que ele faça um compromisso. Eu estou errado, está errado? E se você fizer de novo, o que é que a gente faz? O que é que eu vou fazer? Porque eu não posso continuar contigo dessa situação. Ou você para de fazer isso, ou eu vou ter que tomar uma atitude chata. O que é que eu faço? E você faz ele dizer. E vai doer demais, mas você vai dizer: então está fechado o trato. Se você pegar mais um objeto para vender, tu não vai ficar morando mais aqui em casa. Eu vou continuar amando você da mesma forma. Vai doer demais no meu coração, mas eu vou ser obrigado a fazer. Mas eu não vou te abandonar. Eu vou alugar um quarto para ti, para você não ficar na rua, e você vai morar lá. Eu vou pagar esse quarto, mas aqui você não vai poder ficar. Você está me roubando? Não posso te deixar. Mas eu não vou fechar a porta para você. Quando você quiser ajuda, quiser se internar, quiser procurar socorro, eu estou aqui, porque eu nunca vou deixar de ser teu pai, ou nunca vou deixar de ser a tua mãe. E vai doer, gente, mas como dói. Você tem que tomar a decisão de dizer: agora você vai para lá, você vai ficar lá. Se você quiser vir aqui em casa só quando eu estiver, você vem. Se quiser vir almoçar conosco aqui no domingo, você almoça. Você pode fazer as refeições aqui, mas sozinho na casa você não fica mais não, porque você não está se comportando. Quando você melhorar, a casa é sua, você sabe que você pode voltar. Então são decisões difíceis que a gente tem que tomar, mas que muitas vezes a gente precisa. Às vezes é um marido alcoólatra, uma dificuldade que a gente passa na nossa relação conjugal, relacionamentos cheios de infidelidade ou cheios de vícios, que dificultam muito a nossa convivência, e até os casos mais graves, que são os casos em que já existe violência, agressão, onde a agressão física e até verbal, humilhações. Quando a gente chega nesse nível em que o respeito acabou, a gente precisa reavaliar se é isso que a gente quer. Avaliando dentro do nosso coração, daqui a 10 anos, se essa situação não mudar, você gostaria de estar junto com essa pessoa? Analisa daqui a 10 anos se é isso que você quer. Se você acha que você tem condição de ficar, então invista na relação. Cuide dele, se esforce, trabalhe para fazer esse processo de mudança. Mas se você achar que você não tem condições, você precisa tomar uma atitude em relação a essa violência, a essa agressão, a todos esses processos que a gente está vivendo. Nós somos, na verdade, muito frágeis para querer resolver o problema de todo mundo. Muito frágeis. E exatamente por isso, muitas pessoas dizem assim: quando a tempestade se abate sobre as nossas vidas, a gente não consegue parar o mar que está revolto. Quando os nossos filhos estão envolvidos com violência, com drogas, bebida, uma vida irregular, quando o nosso casamento está balançando nessas águas revoltas, quando os nossos pais estão vivendo uma história de profunda dor nessa relação conosco, a gente diz assim: eu não dou conta sozinho, eu sou pequeno para dar conta. Então, Kátia,
como a gente é pequeno, como a gente é frágil, a gente precisa se apoiar em quem é forte. E é aí que vem a importância de grupos como esse, que são grupos de oração. Para quê? Para que eu perceba até onde eu consigo ir e a partir de onde a ação do mundo espiritual em nosso favor vai completar a parte que eu não sou capaz de entregar, porque a oração pode demais. O poder da oração, ele é gigantesco para harmonizar um lar. Por quê? Porque o filho drogado, o filho problemático, o marido que bebe, a esposa depressiva, o pai intransigente, a mãe amarga, são muitas vezes pessoas que estão sofrendo processos de influência espiritual dentro dos nossos lares e que podem experimentar uma melhora incrível a partir da oração. A gente diz assim, mas como é que a oração vai mudar? Porque ela melhora a ambiência do lar, ela melhora a harmonia do lugar onde a gente vive. A gente não percebe neste momento que aqui estamos a energia positiva que esse ambiente tem. Vocês não sentem a harmonia vibrando no lugar onde nós estamos? Nem sempre os nossos lares têm essa mesma energia, porque é um ambiente de discussão, de briga, de mágoa, de ressentimento, de ódios, de pragas, de uma série de palavras negativas, de sentimentos de amargor que impregnaram as paredes da nossa casa, de uma série de sentimentos horríveis, e entidades, espíritos que são profundamente infelizes se sentem atraídos pela infelicidade que a gente sente, e mesmo que a gente não pense que esteja fazendo isso, mas nós estamos oferecendo a nossa casa para ser o lar dessas entidades infelizes que passam a viver dentro de casa como se fosse mais um familiar, e que se encosta numa pessoa e faz com que ela se desequilibre, com que ela se irrite. O outro se prostitui, o outro tem uma conduta desequilibrada no campo da droga, o outro deprime, experimenta um processo de tristeza e uma sensação de abandono que nem existe. O pai amoroso, a mãe amorosa, e o filho diz: eu me sinto profundamente abandonado. E a gente vai dizer: não é verdade, você não é abandonado, mas ele se acha que é, então se ele acha que é, ele é. Não adianta você dizer: não, mas você não é, olha, comprei um tênis para você, comprei uma camisa, mas eu sinto. E muitas vezes esse sentimento ele vem exatamente das entidades espirituais que se vincularam ao nosso lar e que estão ligadas a nós ou aos nossos familiares, produzindo a perturbação do nosso ambiente doméstico. Eu realmente posso muito pouco, porque sou um pobre de espírito, mas Deus pode tudo. E se nós orarmos, quem sabe não tenhamos o mérito de conseguir alterar as condições. Existirão muitas situações em que a oração terá o poder de melhorar as pessoas. Minha filha depressiva pode melhorar com as orações fervorosas, sistemáticas, insistentes, que eu vou repetir todos os dias na expectativa de que ela melhore. Ela pode melhorar. O marido que bebe pode melhorar. O filho que se droga pode melhorar. As relações conjugais, elas podem melhorar. Como se Jesus aparecesse
nas nossas vidas, estendendo as mãos naquele barco que está na tempestade e acalmasse a tempestade do nosso lar, asserenasse a tempestade e fizesse com que o nosso lar se tornasse um ambiente muito mais tranquilo a partir da ação que os Espíritos podem empreender nas nossas vidas. Mas nem sempre vai ser possível. Nem sempre a oração vai conseguir nos entregar aquilo que a gente pede. Por quê? Porque, como nós sabemos, muitos de nós encarnamos na Terra para passar experiências que são da nossa história de vida, e que eu preciso daquela doença, eu preciso daquela situação, eu preciso passar por aquele câncer, eu preciso passar por aquela diabetes que vai fazer eu perder um pé, eu preciso passar por um problema qualquer que vai me ajudar a resolver um problema que eu tenha. Então, nem sempre a oração vai alcançar o êxito que a gente tanto busca. Tem vezes que não vai dar, tem vezes que não vai ser possível. E a gente diz assim: ué, então Deus não vai ouvir as minhas preces? Vai, mas Ele vai fazer uma outra coisa, André. Ao invés de Deus acalmar a tempestade, Ele pode acalmar o marinheiro. A tempestade continua a mesma, o marido continua bebendo, o filho continua se drogando, a filha continua depressiva, os pais continuam problemáticos, mas o marinheiro está calmo. Porque se o mar está revolto e o marinheiro está desesperado, o barco vai naufragar. Mas se o mar estiver difícil, mas a prece me der serenidade, eu consigo atravessar o mar e encostar o barco no porto. Eu consigo fazer. Então, muitas vezes, a oração vai sim resolver o problema lá no outro. Mas haverá vezes em que ela vai resolver aqui em nós e não lá. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de resolver tudo. Mas eu preciso ter a serenidade de espírito de não me desesperar diante do que acontece. Assistir que de repente, com todos os esforços que eu fiz, o meu filho se suicidou. E eu não posso enlouquecer dizendo: eu fui a culpada ou fui o culpado porque o meu filho se matou. Eu fiz tudo o que eu podia e ainda assim ele se suicidou. Para a gente trabalhar a culpa nunca, mas nunca será um sentimento positivo. Positivo é responsabilidade, culpa nunca. É o que Joana de Ângeles nos diz. Não cultivemos a culpa, cultivemos responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com isso, eu não tenho culpa. E nesse sentido, a oração, o poder da oração pode sim produzir nas nossas histórias de vida grandes mudanças, grandes processos de alteração das nossas histórias, porque a gente vai conseguir se fortalecer. E quando a oração visitar as nossas almas, ela vai visitar com dois propósitos: ou acalmar a tempestade, ou acalmar o marinheiro, ou resolver de verdade o conflito familiar que eu possuo, ou de repente não consegue resolver, mas eu consigo ter a serenidade de espírito neste sentido. E só para terminar as minhas palavras, eu quero resgatar aqui uma questão de O Livro dos Espíritos, questão 976 da obra básica. Kardec pergunta: como podem os espíritos superiores serem felizes diante do espetáculo de sofrimento das almas que padecem? Não é lógico
Como é que pode existir espírito feliz se tem tanto espírito em sofrimento? O espetáculo das almas em sofrimento não comovem os espíritos superiores? E como podem eles serem felizes diante desse processo de dor? E a resposta diz que há 3 razões para que eles não se desesperem. Primeira, o indivíduo que está em sofrimento procurou, foi uma ação dele que fez com que ele se tornasse uma alma infeliz. Foi uma atitude do próprio indivíduo, não foi pela sorte. Ele conduziu sua vida para isso. Segunda razão, quando eles se melhorarem, eles sairão dessa condição, porque não é eterno. Terceira e mais importante, eles estão fazendo tudo o que podem para ajudar o outro a sair. Então eu faço o que posso e aguardo pela saída de tudo isso. É o que a gente tem para fazer. A gente faz o que pode e aguarda que tudo se resolva, sem guardar a pretensão de ser a solução de tudo e sem desistir dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Fazer tudo o que a gente puder, sem virar as costas para ninguém, mas no limite que a gente possa fazer, para que a gente também não adoeça sem conseguir resolver o problema dele e sendo arrastado para dentro do buraco também. Nós vamos orar para que a gente possa aproveitar esse nosso momento. Querido Senhor das nossas vidas, as nossas almas nesse momento, reunidas em torno da Tua misericórdia, suplicam a Tua presença de paz sobre os nossos lares. Te rogamos, Senhor, que os espíritos que servem aos Teus trabalhos do bem, que as entidades que Te obedecem e que ao Teu comando se dirigem à terra para realizar o trabalho de socorro daqueles que mais padecem, sejam convocadas nesse momento para realizar o trabalho de socorro no lar de cada um de nós. Nós Te pedimos, Senhor, por todos os nossos entes queridos, principalmente pelos que se encontram mais frágeis, por aqueles que se encontram mais adoentados física e emocionalmente. Permite que o Espírito benfeitor de cada um deles esteja próximo deles nesse momento, e que eles possam sentir a energia do amor que é emitida de nós na direção deles, para que o sentimento de que eles são amados, de que eles são queridos, sensibilize as fibras mais profundas dos seus corações, fazendo com que suas almas se abram para perceber as energias de amor que os envolvem nesse momento, pela presença de seus espíritos guardiães, de seus mentores, que nesse momento os abraçam, que nesse momento os envolvem carinhosamente, fazendo-os recordar do amor que sentimos por eles. Permite, Senhor, com que eles relembrem os amores, os cuidados, o zelo, as nossas histórias de afeto que temos com eles. Ajuda-os a relembrar que existe alguém que os ama. Fortalece nos seus corações frágeis a certeza do nosso amor por cada um deles, a certeza de que nós nunca os abandonaremos.
para que as luzes da tua misericórdia envolva todos nós e eles, e no movimento de lembranças espirituais, nós consigamos resgatar os compromissos que assumimos uns com os outros antes do nosso renascimento, para que se aclare nas nossas mentes as responsabilidades recíprocas que possuímos e a necessidade que temos de realizarmos o melhor de nós em favor do outro, no entendimento de que Tu, Senhor, espera que nós façamos o que pudermos, mas que aguardas também que eles atuem em favor de suas próprias vidas, quebrando as algemas que ainda os prendem às condutas equivocadas, aos vícios, à rebeldia, à falta de observação das leis espirituais. Ó Senhor, misericórdia, envolve-os nessa hora como espíritos que são, para que recordem os compromissos espirituais que trouxeram para esta existência, e assim consigam, nem que seja por um momento curto que seja, refletirem sobre as responsabilidades espirituais que têm. Ajuda-nos a conseguir conversar com eles de maneira mais tranquila. Ajuda-nos, Senhor, a acessar o coração deles. Facilita-nos que durante o sono, quando eles estiverem dormindo, ajuda-nos a conversar com eles como espíritos que são, despertando as suas responsabilidades espirituais, e concede-nos, Senhor, a graça de podermos perceber a Tua presença dentro das nossas almas também, nos fortalecendo diante dos momentos de testemunho que teremos que enfrentar, das nossas horas de tristeza, dos nossos momentos de amargor, das dores que carregaremos em nossas almas em função de não conseguirmos o êxito completo daquilo que buscamos. Nós te rogamos, Senhor, nos ajuda a desenvolver a resignação diante das dores da vida, por entendermos que movimentamos tudo o que poderíamos fazer em prol deles. Ajuda-nos a não desistir, mas a nos resignarmos, a não abandonarmos nenhum deles, mas a compreendermos que as Tuas leis imortais podem exigir dos nossos entes queridos dores profundas, que nós não seremos capazes de livrá-los delas. Por isso, fortalece-nos o Espírito, fortalece a nossa fé, para que as dores dos nossos entes queridos não roubem a nossa serenidade de espírito, mas que não nos lancem na indiferença, que nós continuemos sempre, sem desistir, sem esmorecer, sem nos cansarmos, no propósito de investir tudo que nos for possível em favor desses que Tu nos confiaste, reconhecendo a nossa pequenez e que Tu podes fazer evidentemente muito mais do que nós, mas ajuda-nos, Senhor, a estarmos serenos quando não formos capazes de resolver, serenos diante da doença mutilante, serenos diante da droga, serenos diante da promiscuidade, serenos diante do crime, serenos diante do luto que pode roubar o anjo das nossas vidas. Senhor,
em favor de todos nós. Nós te rogamos, tem misericórdia das nossas almas, que precisamos tanto de Ti para conseguirmos equilíbrio. Os nossos corações estão cansados de tanto sofrimento, e por isso Te buscamos na expectativa de que Tu, Senhor, possas oferecer às nossas almas a serenidade de espírito que o mundo não conseguiu nos oferecer. E é exatamente por termos certeza dos Teus cuidados, certeza de que Tu nos amas e de que é o Teu amor que move a vida, que nós nos entregamos a Ti, depositamos aos Teus pés todas as nossas dores, confiamos que Tu farás tudo o que for possível, e nós também não desistiremos de nós, não desistiremos deles, não desistiremos de todos nós, mas estaremos de mãos dadas, caminhando pelas trilhas tormentosas, se for preciso, mas vencendo a indiferença, o desamor, o abandono que nós já praticamos no passado e que não queremos repetir. Ensina-nos, Senhor, a ter em Ti a força que ainda não temos, completa a carência nossa com a Tua força indescritível, e restaura o meu lar, Senhor, restaura a minha família, abençoa as relações familiares que temos, e nós nos curvamos aos Teus desígnios naquilo que não for possível ser obtido, na certeza de que Tu fazes o melhor por cada um de nós, resignando-nos às nossas almas, por nos compreendermos como seres imortais, que trazemos graves compromissos do passado. É dentro desta compreensão que nós Te agradecemos as Tuas bênçãos e Te pedimos, Senhor da vida, que Tu guardes as nossas almas sob as Tuas bênçãos de amor, e que a Tua infinita paz se derrame sobre o nosso lar e o lar de todos os Teus filhos sobre a face do planeta. Muito obrigado, Senhor.